Olá, seja bem-vindo. Você sente algum desconforto nas suas relações afetivas, parentais ou de trabalho? Talvez seja um relacionamento abusivo ou tóxico e você não está percebendo. Sobre o assunto, eu converso com a psicóloga Thaís Nazar. Ela é especialista em psicoterapia analítico-comportamental, professora da Unipar em Francisco Beltrão, de onde fala conosco. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. O que caracteriza um relacionamento abusivo? A relação se torna abusiva quando uma das pessoas utiliza o poder para manipular ou controlar outra pessoa, outra parte. Por exemplo, controle de uso de roupas, de amizades, de redes sociais, ciúmes excessivos e vitimização. Pode ser também caracterizado uma relação de poder, né, que um dos parceiros tem sobre o outro. Então, de forma geral, é uma forma de depreciação e desconsideração do outro que pode ocorrer onde existirem relações humanas, a exemplo no trabalho, família, convívio com amigos, no casal, na relação de casal. Essas ofensas, essa diminuição do outro, elas começam devagar e depois vão numa progressão e ficando cada vez mais violentas. O abuso, ele sempre começa de uma forma sutil e as vítimas, ao perceberem que sempre vão acreditar numa mudança quando percebem que é algo que pode estar saindo aí do controle. Quando se dão conta do que ocorre na relação, principalmente as vítimas de agressões físicas e de abusos sexuais, elas não necessariamente denunciam o abusador, né? Tendo em vista que são processos longos e não confiáveis, né? E dessa maneira, muito discreta e com topografias aceitas socialmente, por exemplo, de ser um homem ciumento, de gostar excessivamente, o que pode ser confundido com o cuidado que o outro tem, a exemplo dos pais excessivamente bons, né? Mas de uma forma sutil, isso vai se configurando e pode sim, né, exceder e nos casos mais graves, né, chegar ao abuso físico também, agressão física. Existem alguns cientistas que denominam o ciclo abusivo, que ele pode ser dividido em 3 etapas, né? A fase da tensão, a fase da explosão e também a lua de mel, né? O que seria a reconciliação, o momento que um novo ciclo se inicia. E essa fase de lua de mel, geralmente ele vai tentar o abusador, né, quem pratica o abuso, tentar de todas as maneiras convencer, né, de que ele vai melhorar, de que não vai ocorrer novamente, né? Então, esse contexto é bem importante, né? Lembrando que o ciclo, ele é apresentado em todas as formas de violência, né? Violência verbal, física, emocional, sexual e até financeira. Quem são as principais vítimas desses abusos? Mulheres e crianças, idosos? Existe uma questão cultural, né, de violência que a gente chama de violência de gênero, né, violência contra a mulher, que são os casos mais comuns, né, ou a violência conjugal, né, que geralmente associa aí os processos de coerção, mas podem também, né, há situações de relações abusivas contra crianças, pessoas idosas e também no ambiente de trabalho. Esses abusos começam geralmente de forma verbal, mas muitos deles acabam em agressão física, né? Os abusos, eles são mais sutis, né? E dependendo do enquadre, da situação do abuso, nem sempre é fácil a identificação dessa relação abusiva. Porém, há indicativos importantes, né? Por exemplo, na relação conjugal, o ciúme, a possessividade, características no comportamento de quem pratica o abuso, né? O controle de decisões do parceiro,
né, tentando promover isolamento, né, da outra parte, ser, né, violento, verbal ou fisicamente, até pressionar para ter relações, por vezes podem ser relações abusivas, inclusive sexuais. A observação desses indicativos na relação abusiva, ela não faz com que seja fácil a identificação. Nem sempre está estampada a relação abusiva, né, como a agressão física que deixa marcas físicas, né? Muitas vezes, né, a observação está na relação abusiva percebida apenas pelas pessoas de convívio da vítima. E muitas vezes as pessoas que estão envolvidas, a vítima, pode também nem reconhecer como uma relação abusiva, dada a avaliação ou mesmo a interpretação de algo naturalizado. E quando esse abuso físico ou emocional ocorre na relação entre pais e filhos, como perceber que algo não está bem? Em geral, é muito importante ficar atento às mudanças abruptas de comportamento que possam estar sinalizando algo. Então, por exemplo, apatia, comportamento agressivo, tristeza, desinteresse por atividades que sente prazer, que são prazerosas para ela, né? Mudanças nos padrões de sono ou alimentar, né? Entre outros sinais. A escola então precisa ficar atenta ao comportamento da criança. Os principais contextos de desenvolvimento da criança é a família e a escola, né? Tendo em vista que situações abusivas e de própria violência podem estar acontecendo no contexto mesmo familiar, como é a grande maioria dos casos, que envolvem crianças, a escola necessariamente ela precisa intervir. Como perceber que os idosos estão sofrendo abuso? Mais do que 60% dos casos de violência contra a pessoa idosa ocorre nos seus lares. Isso é dados de pesquisas da Fiocruz. Então, as violações elas podem ser físicas, podem também, que são mais perceptíveis, elas podem ser psicológicas, institucionais, no caso de idosos em situação de acolhimento, patrimonial, né? Pode ser também violência ou relação abusiva sexual, pode ser abusiva discriminatória e também negligência. E como perceber que algo não está indo bem com os idosos e ele está sofrendo algum tipo de abuso? Então, quando a gente se depara com uma informação como essa ou desconfia, é muito importante buscar rede de apoio e talvez até a denúncia, né? No sentido de ajudar essas vítimas, sejam elas mulheres, sejam crianças, adolescentes, seja quem for. É muito importante que a gente procure, então, mecanismos, estratégias que possam funcionar e tirar desse contexto de relação abusiva. O que é mais recomendado quando vai se contratar um cuidador de idosos, por exemplo? Estar atento à disponibilidade desse cuidador, né, em relação a auxiliar nas necessidades da pessoa idosa, seja mobilidade, higiene pessoal, né, organização e desenvolvimento de tarefas simples, né, e também de segurança, necessidade de companhia, né, auxílio na questão da medicação, né, e necessidades outras pontuais da pessoa idosa. Além disso, é muito importante também, se caso esse cuidador esteja atrelado a uma prestação de serviços, né, estar atento à legalidade, buscar referências, né, de outros serviços prestados também é bem importante. E quando o abuso ocorre no ambiente profissional? Esse ambiente de trabalho é um espaço que, teoricamente, de convivência e de opiniões, temperamentos, valores, de muita diversidade, né? Então, podem ocorrer conflitos, divergências em diferentes níveis. No caso
do relacionamento abusivo no trabalho, o que caracteriza são justamente os abusos advindos geralmente de violências mais psicológicas, né? Por exemplo, controle, manipulação, privações, críticas constantes, até constrangimentos como xingamentos e humilhações são alguns sinais. Quando buscar ajuda profissional? Primeiro passo é estar disponível e disposto, se for se tratando de adultos, por exemplo, né, a estar dispostos e reconhecerem que as coisas não andam tão bem quanto poderiam estar e possam estar produzindo sofrimento. Então, nesses casos, é muito importante, né, quando perceber, né, que existe sofrimento nessa relação, procurar ajuda, procurar rede de apoio, né, procurar pessoas de confiança, né, mesmo se tratando de crianças, se tratando de adultos, se tratando de idosos, ter pessoas da confiança é muito importante, saber com quem contar e, claro, procurar ajuda profissional, né, se for adultos, né, por exemplo, idosos, crianças, que assumem, ou mulher vitimizadas, por exemplo, talvez vão precisar de ajuda, de encaminhamento, certamente, né? Então, nem sempre é fácil identificar as relações abusivas, mas quando perceber, né, que existe um sofrimento muito intenso nessa relação, é bem importante procurar ajuda ou encaminhar para que a pessoa procure ajuda, né? Além de, claro, oferecer rede de apoio para essa pessoa, né? Que dicas você dá para a pessoa perceber que algo não está indo muito bem e que ela está sendo vítima de algum tipo de abuso ou relacionamento tóxico? Quando há constrangimentos, quando há sofrimento, quando digamos, essa relação ela produz mais dificuldades ou problemas do que necessariamente momentos e situações prazerosas, né? Quando há intimidação, quando há constrangimento, quando ocorre tristeza, quando ocorre, né, desmotivação, desesperança, é essencial procurar ajuda, né? Procurar ou ajudar. Se for o espectador da relação abusiva, quem assiste, também pode tentar ajudar, encaminhar, oferecer rede de apoio, porque a vítima da relação abusiva, ela está tão fragilizada que nem sempre ela consegue reconhecer e também dar os passos para a procura da ajuda profissional. Thaís, obrigado pela entrevista. Imagina, agradeço o espaço, né, por falar de uma temática tão importante e necessária no nosso contexto. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.